Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre essa escalação que dá pra dizer é bem alternativa do Atlético para esse confronto contra a equipe do Brusque pela Copa do Brasil, né? Uma escalação que às vezes é até um pouco difícil de entender. Então, vamos tentar olhar caso a caso para ver se faz algum sentido. Porque, por exemplo, aqui, na defesa, a gente já tem um mistério que é o Raul na lateral direita, tá? Porque se fosse o Beleze, ok. Se fosse o Beleze, eu acho que faria muito mais sentido. Um cara que quebra linhas melhor, um cara que pode gerar, por exemplo, altura em algum momento o Atlético jogar numa linha de três. Acho que o Beleze se adaptaria muito melhor naquele setor. O Raul é um cara que, na posição de origem dele, já é difícil entender é, o que ele entrega, ainda mais jogando improvisado. E assim, é o mesmo discurso do Fernando, assim. O grande ponto é que o Fernando tá improvisado. A real é que, pô, o Atlético vai para um jogo que os laterais é aquela velha história, quanto menos participar, melhor. São, assim, dois jogadores que talvez sejam alguns dos nossos piores jogadores do ano. Nesses caras voltam ao time titular, dá até um certo pânico, sabe? Dá uma impressão que o Atlético vai entrar com menos jogadores. Mas enfim, a realidade é essa. Eu não vou entraria com o Raul e eu também não entraria com o Fernando. Acho que, pô, faria muito mais sentido se a gente entrasse com o Beleze na lateral direita, podendo fazer esse terceiro zagueiro, com o Léo Derek na esquerda, podendo aproveitar esse corredor como um todo. Você daria mais proteção se você tem esse receio ofensivo com esse receio defensivo com o Léo Derek. Receio ofensivo não tem por que ter. Aí você tem ali, mais pra frente, né? O meio campo com o Falcão, Patrick, Zapelli. O Falcão parece que ganhou a vaga mesmo, né, cara? Falcão parece que, pô, virou titular absoluto dessa defesa do Atlético. Muito doido, assim. Como o Falcão saiu de um jogador quase que inutilizável, como o Falcão saiu de um jogador que mal entrava nos jogos para um jogador titular, e acho que tem que ser mesmo, tá? Hoje eu acho que tem que ser mesmo. Um jogador de boa pegada, um jogador de boa disputa ali. Acho que o Falcão é um nome que, cara, faz todo sentido pro contexto de Série B que a gente tá inserido. O Falcão faz todo sentido para um contexto de, pô, ter esse cara que tem até alguma qualidade passe. Acho que o Falcão não demonstrou isso nos primeiros momentos, mas depois, principalmente nesses jogos que ele pega o titular, ele vai se soltando, vai mostrando uma qualidade de bola longa e principalmente capacidade de desarme, né? O Falcão, ele tem bons saltos de pressão. Bons saltos de pressão que, por exemplo, o Raul não oferecia como esse camisa 5. Pra você ver. A gente tá falando do Raul como lateral porque ele foi barrado pelo Falcão no meio campo, tá? Em condições normais, o Raul estaria no meio campo. Mas é tão ruim a temporada do Raul à frente do Atlético que o Falcão assume o lugar dele. Aí você tem o Patrick no lugar do Filipinho. Acho que o nosso meio campo vai ficar mais preenchido. Acho que é um acerto do Barbieri essa opção pelo Patrick. Não vou mentir pra vocês. Acho que a gente precisava ter alguém ali com trato um pouquinho melhor com a bola, com mais capacidade de chegar à frente, capacidade de pisar na área. É importante lembrar que o Patrick, durante muito tempo, nas últimas temporadas, jogou até como um ponta. Então, essa chegada à frente do Patrick, ela vai ser muito mais natural, vai ser muito mais fluida que a própria chegada do Filipinho, que a própria capacidade do Filipinho de dar passos à frente. Acho que o Patrick, ele dá esses passos à frente muito ao natural, sabe? Então acho que o seu meio campo fica mais protegido para você ter opção ali até de interagir mais com o Zapelli. E na frente, cara, o Luiz Fernando e Velasco voltou a fazer a dupla de pontas, né? Até se imaginou que o Luiz não jogasse por uma pancada que teve, como por exemplo tirou o Esquivel do jogo. Mas volto a dizer, não faz sentido. Você tendo Fernando e você tendo o Raul como laterais, você não faz sentido você ter esses jogadores vindo por dentro, sabe? Porque você não vai ter ninguém para ocupar o corredor, não vai ter ninguém para atacar a profundidade. Só se o Barbieri inovar
O Luiz pela direita não é uma grande novidade, mas o Velasco pela esquerda seria uma grande novidade. Aí você teria um pouquinho mais de fundo com seus pontos. Porque a gente sabe quanto o Barbieri ele valoriza fazer essas triangulações pelo lado para a jogada acontecer no corredor externo, né? Mas se você bota dois caras vindo para dentro, quem vai atacar a profundidade? Desculpa, não acredito que vai ser Raul e que vai ser o Luiz Fernando. Eu não vejo um cenário possível pra gente ter, por exemplo, o Velasco no teu Tevez. A entrada do Tevez pra mim é óbvia, assim. E digo mais, se o Atlético quer jogar com dois laterais base, eu pensaria em ter Tevez, Isaac e Luiz. Gosto da entrada do Renan, tá? Acho que a entrada do Renan ela faz total sentido em vários aspectos. Aspecto de um jogador que tem capacidade de pressão, aspecto de um jogador que tem capacidade competitiva legal. É um jogador que vem entregando gols, acompanha bem as jogadas, pode atacar a profundidade. Não é um cara muito inteligente, mas é um cara que fisicamente eu acho que ele contribui muito pro jogo. Porque mesmo se você for parar pra pensar, o Luiz Fernando não é um cara tão criativo. Vem dando até algumas assistências, mas não é um cara tão criativo. É muito mais um cara de condição de finalizar. Então, se você tem o Luiz como esse cara de condição de finalizar, puta, botar ele e o Renan Peixoto, você perde um cara ali pra criar e você já não pode contar com seus laterais. Esse jogo era pra você ter João Cruz, esse jogo era pra você ter o Isaac. É um jogo que, nesse aspecto criativo, principalmente se você tira o Velasco, e você precisa tirar o Velasco para ter um mínimo de ataque à profundidade, cara, é difícil de pensar como a gente vai chegar a algum adversário, obviamente. O Zapelli passa a ser essa maior esperança criativa, e o próprio Tevez, né? E o próprio Tevez, assim. Tevez é um jogador que vem conseguindo criar situações, mas se você for parar pra pensar também, um cara muito mais de finalização. Eu vejo, por exemplo, o Isaac muito mais construtor. Então não duvido que no primeiro tempo você tenha o Renan Peixoto passando fome. É que o Renan é muito brigador, né? Acho que a titularidade do Renan talvez se justifique até num processo de assumir o quão medíocre é esse processo criativo da equipe do Atlético. O quão difícil é esse processo criativo da equipe do Atlético, sabe? Mas, assim, são alterações que me preocupam, assim. É um time que eu não gosto que vai a campo, assim. Não gosto mesmo. Era, pô, um jogo acessível, uma oportunidade do Barbieri fazer diferente. E ele até faz diferente em alguns aspectos, né? Um esforçado, como o Raul, outras opções, como o Patrick. Mas no final das contas é burocrático, sabe? É burocrático. É um time muito mais pensado e pressionado que gerar volume de finalização. Porra, sufocar o adversário lá em cima. Parece que o Atlético não tem esse viés matador, sabe? Mesmo jogando contra adversários mais frágeis, não tem. Enfim, que deu tudo certo. Mas volto a dizer, com Velasco, com Tevez, não gosto da escalação. Não gosto mesmo. Tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis.